Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui no nosso curso. Falávamos do juiz de garantias, né? Nossos amigos, nossos colaboradores aqui estavam tirando umas dúvidas no intervalo aqui sobre a teoria da dissonância cognitiva para usar em casa hoje lá para se limpar com as esposas, né? Dizendo que aquelas ideias que elas têm são falaciosas. Vamos lá, falando então da competência do juiz de garantias. Está lá no artigo 3B do Código de Processo Penal. Falei no nosso vídeo anterior que a competência ele vai iniciar no flagrante na fase do 310. Nós vamos chegar nisso, vamos tratar de uma forma bem cuidadosa, bem específica, aprofundada. E no caso de uma investigação que não inicie por prisão em flagrante, que inicia ali por portaria, no caso, um inquérito policial, a autoridade deve comunicar ao magistrado, então, nesse momento, vinculando ele ali para que ele possa garantir o controle da legalidade dos atos e dos indivíduos. A mesma coisa serve, no caso, para o Ministério Público. Iniciou uma investigação, deve comunicar ali o bloco dos juízes que ficarão responsabilizados por essa missão. Então, a partir daí, inicia aqui no inciso 1 do 3B, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 caput da Constituição Federal. Nós sabemos que a prisão de qualquer pessoa, e isso nós voltaremos, como eu disse, no flagrante, mas nunca é demais, ela deverá ser comunicada ali à família, ao juiz, ao advogado. Se não tiver advogado, deve ser comunicado à Defensoria Pública imediatamente no prazo de 24 horas. 2. Receber o auto de prisão em flagrante para controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 do Código, né? E aqui, quando a gente for tratar dessa parte aqui, a gente vai falar da audiência de custódia, que é outro tema que foi bem polêmico no início. O judiciário do Brasil todo teve que ali, seguindo a resolução do CNJ, ter que implantar a audiência de custódia dentro de um sistema onde nunca se pensou a respeito disso, mas assim como o juiz de garantias, a audiência de custódia já era algo tratado em documentos, jurisprudências internacionais, faz parte do nosso pacto de São José da Costa Rica, e por isso que foi implantado, mas quando chegar o momento certo a gente vai tratar isso também com profundidade. 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Olha só, isso aqui reforça, né, aquela ideia do contraditório, né? O juiz ele quer proteger aqui o direito individual do preso, então ele pode a qualquer momento pedir para que o preso seja levado a ele, marcar essa audiência mesmo, marca essa audiência que o juiz quer falar com o preso. 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Aqui que eu falei, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Ele não está falando de inquérito policial. Então, se for uma investigação iniciada ali no Ministério Público, o responsável pela investigação deve imediatamente, no momento da instauração, ali comunicar o magistrado, sem esquecer, como nós já vimos, que deixar de comunicar isso configurará abuso de autoridade, mas nós vamos voltar nisso quando nós formos falar de prisão em flagrante, porque lá tem uma obrigatoriedade no procedimento, e aí a gente vai resgatar ali o conteúdo da lei de abuso de autoridade, como nós fizemos no momento anterior, quando nós falamos da fundamentação. Item 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Quem vai decidir sobre medidas cautelares, então, repetindo, atendendo à característica da jurisdicionalidade, que lá no artigo 5º e no 283 diz que é necessário uma autoridade judicial para decretar essa medida cautelar de forma motivada, fundamentada, é o juiz. Qual juiz? O juiz de garantias.
tá? Então o juiz de garantias será o responsável por decretar essas medidas cautelares ou decretar a prisão preventiva ou uma prisão temporária, substituir por uma prisão domiciliar. Todas essas prisões em espécie nós trataremos neste curso. 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las, revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Mais um inciso que reforça o contraditório durante a aplicação de medidas cautelares, gente, né? Nós vínhamos afirmando que o 282, parágrafo 3º, estava ali implantando o contraditório nas medidas cautelares e em alguns momentos nós fomos taxados até de loucos, né? Que isso não era cabível nesse procedimento, né? Que essa fase investigativa ela é totalmente inquisitorial, né? Então nós fomos taxados de tudo, mas agora, reforçado pelo pacote anticrime, né, que trouxe, e aqui é óbvio que nós estamos focados no nosso curso de prisões e medidas cautelares, mas o pacote anticrime ele trouxe mudanças ali em todo o código penal, né, mudou a tipificação de alguns crimes, mudou a lei de execuções penais. Se você for pegar ali a ideia de progressão de regime, saiu aquele 2/5, 3/5, agora é tudo porcentagem. A gente vai ter que reestudar toda essa matéria, tá? E nós estamos também pensando num curso específico para tratar de todo o pacote anticrime, mas aqui o nosso foco, volto a dizer, é a nossa matéria de prisões e medidas cautelares. Então, voltando, o pacote anticrime fez essa reforma e reforçou a ideia do contraditório, que, como nós vimos nos vídeos anteriores, criou o prazo. O juiz deve realizar essa audiência, que pela característica aqui, uma audiência pública e oral, é uma audiência de custódia. Então já derrubamos o mito. Quando nós formos falar de audiência de custódia, a gente volta nesse ponto. Derrubamos o mito de que a audiência de custódia é só para prisão em flagrante. A audiência de custódia, então, cabe em qualquer das medidas cautelares. De certa forma, uma prisão para apresentação. Foi o primeiro nome, né? Foi o primeiro nome utilizado lá em São Paulo, quando a gente estava tentando construir a estrutura da audiência de custódia. Abraço aí para todo mundo de São Paulo, muita gente de São Paulo assistindo o nosso curso. Então, nesse caso, se o juiz optar por não realizar essa audiência antes de decretar a medida, ele deve obrigatoriamente decretar depois, mas na hora de decretar, ele deve justificar de forma fundamentada os motivos que levaram à urgência da medida sem audiência, tá? Então aqui isso reforçado no inciso 6º. Inciso 7º. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes, não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública oral. Lembra que no nosso primeiro encontro, lá no nosso primeiro vídeo, nós falamos das medidas cautelares? Nós falamos que tem as medidas cautelares, rapidinho, só para revisar. Medidas cautelares probatórias, né? Nós demos o exemplo lá da busca e apreensão. As medidas cautelares patrimoniais ou reais, e demos o exemplo do sequestro, né? Então, todas essas medidas cautelares, todo esse trabalho aqui pré-processual, ele será decidido pelo juiz das garantias. Arunei, ali está no meio da investigação e o delegado de polícia vê a necessidade de um afastamento de sigilo telefônico. Quem vai decidir? Isso faz parte da investigação, então será competência do juiz de garantias. Um afastamento de sigilo bancário, mesmo raciocínio. Então, tudo que for matéria de construção probatória estará afeta a competência do juiz das garantias, tá bom? Inciso 8º. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, observado o disposto no parágrafo 2º deste Código. Olha só, daqui a pouco a gente vai entrar ainda nesse bloco para tratar sobre o reexame, né, periódico dessas medidas cautelares. Então, em que pontos configura excesso de prazo? Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco.
mas aqui já está, competência para decidir sobre prorrogar ou não o inquérito policial. Então a gente já sabe que tem um prazo ali para o réu preso, para o acusado preso, de 10 dias, e a gente vai ver que o juiz pode prorrogar esse prazo por mais 15 dias, desde que sejam, obviamente, apresentados os elementos justificadores dessa medida. 9. Determinar o trancamento do inquérito policial, quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Olha aqui a ideia de cautelares probatórias, também o juiz participando da construção probatória. Decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações de sistemas de informática, telemática ou outras formas de comunicação, falamos agora há pouco. B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário e dados telefônicos, falamos também. Busca e apreensão domiciliar, falamos. Excesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. 12. Julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então é possível ali que durante a investigação haja algum elemento ou alguma prova que leve à ausência absoluta de justa causa para aquela investigação. Então a defesa ali ela pode entrar com um habeas corpus, contra o delegado de polícia para trancar aquela investigação. Nesse caso, o competente também será o juiz das garantias. 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Aqui tem uma crítica forte nossa que eu gostaria de registrar. O recebimento da denúncia ou da queixa é um ato que, de certa forma, já extrapola a competência do juiz das garantias. Se ele está ali para decidir sobre a legalidade, sobre a garantia dos direitos individuais da pessoa que é alvo de uma investigação, ele participou de toda aquela construção probatória, ele desceu ali do gabinete para participar disso tudo, ele se tornou um protagonista da construção probatória, óbvio que dentro de um limite ético e um limite profissional, para ele não se macular também, para ele não se vincular a isso, Nós tratamos da teoria da dissonância cognitiva, mas a gente não pode agora esquecer que ele não deixa de ser um magistrado, que ele não deixa de ter imparcialidade. Então ele precisa, mesmo nesse momento, agir de uma forma equilibrada, responsável, para que todas as medidas cautelares decretadas, tanto probatórias quanto assecuratórias, reais ou outras que existam, sejam feitas mediante a apresentação de elementos suficientes de convicção para um magistrado. Então, ele participou de tudo isso, aí chega o momento de receber a denúncia. Então, será que tudo que nós conversamos sobre formação de crenças, sobre interferências externas, sobre interferências internas, sobre proteção do ego, sobre o medo de se expor ao público num erro, no reconhecimento de um erro, no reconhecimento de uma falha, não vai interferir na hora dele receber ou não a denúncia? Então, o recebimento da denúncia é o ato inicial do processo. Então, talvez se fosse um magistrado que não participou dessa construção, talvez ele não recebesse a denúncia, tá? Isso é uma crítica que a gente faz, já fica registrado aqui, nós vamos pôr isso no nosso livro, tá no nosso material de apoio, mas que fica já aí registrado para vocês, e a gente volta quando a gente for falar daqui a pouco sobre esse ponto. 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado ou ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos ou provas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Esse ponto do inciso 15, nós vamos tratar dele dentro dali da atuação da advocacia na prisão em flagrante, na investigação preliminar, mas já fica aqui claro que o juiz das garantias será o responsável para julgar qualquer medida que a gente tenha que adotar para garantir o nosso direito de acessar
aos autos da investigação. A gente vai ver que isso é um direito da advocacia previsto no Estatuto, lá no nosso artigo 7º, uma prerrogativa da advocacia, e a gente vai perceber também e estudar juntos qual é a consequência jurídica de quem viola esse dispositivo. É aqui tanto à autoridade policial quanto ao magistrado. Então isso aqui está reforçado em todos os cantos desse novo cenário legislativo, e a gente precisa, óbvio, não ignorar os sinais, né? Vamos aqui respeitar os sinais da vontade do legislador. Inciso 16, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, né? Isso aqui é mais uma informação importante, já que todas as partes envolvidas ali podem atuar nesse sentido, né? O próprio advogado já está autorizado também pelo nosso estatuto, e nós vamos apresentar isso. Ele pode participar ativamente disso, formulando quesitos, enfim, e isso tudo vai estar ali ligado à competência do juiz das garantias. 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Isso aqui é algo novo, já muito enfrentado na jurisprudência. Nós temos ali os termos de colaboração premiada. Falamos agora há pouco, no vídeo anterior, sobre a prisão para delação, né, de que essa colaboração ela não pode sofrer nenhuma interferência, nenhuma pressão externa, e tudo isso vai estar ali sobre o crivo do juiz das garantias. O juiz das garantias, ele que vai analisar quais foram os termos desse acordo de não persecução penal, né, que é algo que foi trazido pelo pacote anticrime, por esse novo cenário da legislação, mas a competência já fica ali pré-definida. É importante, inclusive, agora aqui, já que está definido dessa forma, que o juiz participe dessa construção, né, de todos esses atos, obviamente junto com a defesa, para garantir a legitimidade desse acordo, tá? Nós temos nossas reservas com relação a essa ideia de colaboração premiada, como ela vem sendo utilizada. Nós temos várias teses, mas não tem como aprofundar sem que nós percamos o foco do nosso curso. Mas nós somos bem avessos à forma como a colaboração premiada vem sendo utilizada no sistema processual brasileiro, ao meu ver, que afronta vários direitos fundamentais e revela uma incapacidade do Estado de encontrar as provas por sua própria atuação. Óbvio que em alguns casos a colaboração premiada tem sido a tábua de salvação contra a impunidade, mas a gente não pode pensar em casos isolados, né, nessa situação, para justificar a aplicação de uma ferramenta que a gente sabe que, na prática, a praxe ela demonstra que ela é muito mais utilitarista do que deontológica, dentro de uma ideia de filosofia constitucional e base constitucional do nosso Estado democrático de direito. Mas, voltando aqui, no nosso inciso 18, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Então aqui, isso que nós tratamos, que está no artigo 3º, é a competência do juiz de garantias. É importante aqui que a gente veja, vou pôr na tela aí para vocês, o artigo 3D do Código de Processo Penal, que ele diz que o juiz que na fase da investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Foi o que nós falamos no vídeo anterior, né, e que está aqui reafirmado agora com a leitura do artigo 3D do Código de Processo Penal, que fala numa forma, né, numa nova hipótese de impedimento do magistrado. No nosso material de apoio eu grifei, né, todos os pontos que estão ligados
de alguma forma a esse nosso tema, né, que estão afetos a essa nossa área de estudo, que são as prisões e medidas cautelares, deixando registrado a nossa crítica a essa nova legislação com relação ao momento que encerra a competência do juiz das garantias. Ao meu ver, isso será questionado e será modificado em muito breve para que a gente transfira a competência do recebimento da denúncia ou da queixa ou da rejeição da denúncia e da queixa já para o juiz da instrução e não mais para o juiz das garantias, até porque a lógica que nos moveu a chegar a esse ponto foi uma lógica de imparcialidade que está fundamentada, como nós falamos, por elementos externos, por elementos internos e até por elementos interdisciplinares que reforçaram a nossa construção e o nosso conhecimento processual penal. Então aqui com isso a gente encerra mais esse bloco e daqui a pouco a gente vai falar sobre excesso de prazo, sobre a necessidade de reexame periódico das medidas cautelares. Será que elas possuem um prazo? Prisão tem um prazo? De que forma isso pode tornar-se ilegal? E de que forma a gente pode combater essa ilegalidade? Então, até daqui a pouco no próximo bloco.